Little Couto, que a nossa... Aí vou pedir licença pro Little Couto e aparecer a Roberta Barroso, porque a Beta tá, olha, há um tempo já entrando aqui no Sport Center, passando no espn.com.br, atualizando toda a situação do Coutinho com o Vasco, trazendo semanalmente, e o torcedor está desesperado, Beta. O que está acontecendo? Em que pé que está? O cara vem ou não vem? Em que formato? Tudo bem, Mari, Bruno, Mari, Marra, boa tarde para vocês, para o Fã de Esporte. O Coutinho ainda não fechou, ainda não assinou com o Vasco da Gama. A gente traz então aqui o passo a passo da negociação. Ontem terminou o contrato dele por empréstimo com o time do Catar. Ele estava emprestado pelo Aston Villa até o dia 30 de junho, ontem. E agora o Aston Villa pode emprestar o jogador. Não será rescisão. O Aston Villa tem contrato com o Felipe Coutinho até 2026. E como a gente vem antecipando aqui na ESPN, a proposta do Vasco, a negociação é de um contrato por empréstimo de 1 ano. Desde o início, vale a gente reforçar para o Fã de Esporte, nunca a conversa foi sobre rescisão de contrato com o Aston Villa. A negociação sempre foi por empréstimo. E outra coisa, o Coutinho não assina até quarta-feira, mas dentro do elenco, o torcedor, todos vivendo aquela expectativa da chegada do meia para ele voltar a São Januário. O Coutinho nunca escondeu esse desejo de voltar ao clube que o revelou. E dentro do clube, o Verratti, depois do empate por 1-1 com o Botafogo, ele que foi o autor do gol daquela partida, falou sobre essa expectativa, disse que conversou com o Coutinho, que ele está muito entusiasmado e com gana de ajudar o Vasco da Gama. Agora sobre Souza, a negociação com o jogador está muito bem encaminhada, com Alex Teixeira também está indo bem, só que o Souza ali, a negociação está mais avançada. É isso, o Vasco volta a campo na quarta-feira, encara o Fortaleza em São Januário, com Rafael Paiva no comando da equipe. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Perfeito, Beta. Então esse é um ponto importantíssimo para a gente destacar. O empréstimo, então, do jogador ao Vasco. Vocês viram que o Bruno foi para o Rio e aí fechou o tempo lá no Rio de Janeiro, né? Ficou enchendo tanto o saco da Roberta. Bom, eu acho que na questão dos moldes do contrato, para o torcedor do Vasco, ele mais precisa do Coutinho dentro de campo jogando, não é isso, Marra? Muito importante a gente destacar, a Beta falou, né, a questão do empréstimo. Acho que o grande risco que o Vasco corria era até ontem, o dia 30. Por quê? Existe na Inglaterra a lei de lucros e responsabilidades, que faz com que os clubes, por exemplo, se eles não estiverem bem enquadrados, eles têm um limite para perda anual, a cada 3 anos, de 105 milhões de libras. Se eles não estiverem bem enquadrados, eles podem perder pontos na competição. Foi o que aconteceu com o Everton na temporada passada e o que aconteceu com o Nottingham Forest. O Aston Villa estava próximo. Ou seja, se algum clube chegasse com um bom dinheiro até ontem, por que ontem? Porque ontem foi o término do ano fiscal. Terminou o ano fiscal. Hoje é um novo ano. Hoje os caras vão contratar. Já começaram a contratar. E até mesmo no apagar das luzes, o Douglas Luiz, jogador da seleção, foi vendido do Aston Villa para a Juventus. O risco para o Vasco, para mim, era ontem. Não deu ontem. O Aston Villa não vai assim. Agora vamos fazer o que ele quer. Sim. E acho que está muito claro que o Coutinho vai ser um belíssimo reforço. Na época do Liverpool, ele era chamado de o pequeno mágico. E é um jogador que jogou muita bola, ele ama o Vasco, a tendência é que dê tudo certo. Mas é ilusório imaginar o pequeno mágico dentro de São Januário, no sentido da qualidade, ou esse é um outro Coutinho e a gente pode encontrar outro agora? Um novo momento de carreira? Eu tenho uma perspectiva de que se ele não conseguir elevar o patamar do time, porque ainda é muito recente todo esse momento do Vasco, né? Eram 4 partidas sem vitória e aí muda tudo, então pelo menos já emenda uma vitória, uma boa goleada contra o São Paulo, um empate, uma derrota para o Bahia, né, inclusive. Consegue um empate contra o Botafogo, então é muito recente esse recorte de que o Vasco talvez possa estar nessa recuperação. Mas ele se destaca, né, na equipe, assim, eu não vejo essa perspectiva de que ele vai entrar nessa baixa da equipe, pouco vai conseguir contribuir. Eu vejo ele contribuindo com qualidade e muito também dentro do que o Pedrinho está fazendo, né, está no Vasco quem se identifica, quem pode ajudar o Vasco até nessa parte do amor, e o Coutinho é esse caso. Mas aí o Vasco, porque assim, já tem o Payet, que o time tem que jogar
pro Payet. O Coutinho entra nessa conta? O time tem que ser moldado para o Coutinho jogar? Eu acho que tem características semelhantes, não dá para exigir muito do Coutinho no trabalho sem a bola, mas vale a pena. E aí tem um outro pensamento, assim, é melhor ter um tipo de jogador desse do seu lado que contra. E ele vai ter que ser feito ali uma engenharia, o time morder mais, marcar mais, mas vale a pena. Não é que nessa situação que o Vasco se encontra, de que, o Coutinho não vale pra gente, né? Qualquer, tá maluco, né? E agora eu quero falar sobre esse cara aqui, Lucas Pedrosa. Coutinho tá perto de ser anunciado, não tá? O que tá acontecendo nessa chegada do Coutinho pro Vasco da Gama? Vamos lá, Fernanda. A informação que eu tenho é que o modelo de negócio mudou. Até a nossa amiga Roberta Barroso tinha dito isso na sexta-feira. E, obviamente, a gente sempre busca apurar. E eu confirmei, não só confirmei, como trouxe detalhes exclusivos sobre essa situação. Será um ano de empréstimo aí junto ao Aston Villa, que tinha uma rescisão encaminhada, sim, entre o Felipe Coutinho e o Aston Villa, mas o Felipe Coutinho, junto aos seus representantes, entenderam que seria melhor, nesse momento, você fazer um contrato de empréstimo, e por isso as informações exclusivas que eu vou trazer agora são importantes para a gente explicar por que não tem banho de água fria, água no chope, nem nada. Além do contrato de empréstimo de 1 ano com o Aston Villa, no caso cedendo ao Vasco da Gama, o Vasco vai ter uma prioridade de compra ao final desse empréstimo em relação ao Felipe Coutinho. Então, se outro clube quiser comprar o Felipe Coutinho daqui a 1 ano, o Vasco tem a prioridade para poder igualar essa proposta ou aumentar essa proposta. E também vai ter a prioridade de um novo empréstimo dentro do futebol brasileiro. Lembrando que o Vasco hoje, Fernanda, é um Vasco que tem poucos recursos financeiros, por conta da situação da Vasco SAF. Então, o Vasco tem que arrumar um comprador até o final desse ano para a sobrevivência do clube. Então, você ter o Felipe Coutinho por 1 ano e no ano que vem, com um novo comprador, com condições de investir, ter essa possibilidade de comprar o Felipe Coutinho, tá longe de ser água no chope, muito pelo contrário. Eu acho que é um negócio decente. Claro que seria muito melhor se ele tivesse aqui por 2, 3 anos num contrato definitivo, mas tem que lembrar, são 2 anos de contrato, ele abriria a mão de muitos milhões de reais. Não é só ele que está nessa conta, é também os empresários, é muita coisa envolvida. Então eu só tenho que parabenizar aqui, porque esse negócio só aconteceu por conta do Felipe Coutinho. Ele quis vir para o Vasco da Gama. E aí a tendência é que com esse empréstimo encaminhado é que ele seja anunciado até quarta-feira. Essa é a expectativa do Vasco. É isso que o Vasco quer. Mas no final das contas eu acho que a grande notícia para o Gigante da Colina é que está fechado, só falta assinar. Agora o povo ficou bravo que foi empréstimo? Eu não entendi. Se eu fosse Vasco, eu ia estar feliz. Só do Coutinho estar chegando, né, nesse ano tão difícil pro Vasco, né? Ter um personagem desse, eu acho que é o melhor remédio pro Vasco hoje. Os vascaínos assumindo em todos os cantos. O presidente e também jogadores em campo, que, né, o Venê? Eu confesso que eu queria entender quem está chateado, revoltado pelo fato dele vir por empréstimo e não em definitivo. O grande fato é o seguinte, ele está vindo, independentemente do modelo de negócio. Eu acho que se ele está vindo é porque ele brigou nos bastidores para poder vestir a camisa do Vasco da Gama. Ele tinha outras oportunidades, outras situações. O próprio Cruzeiro aqui no futebol brasileiro foi um clube que demonstrou interesse de maneira pública em relação a isso. E pagaria mais que o Vasco. Pagaria mais, com certeza. Inclusive, vive uma situação melhor, tecnicamente falando, ele brigaria por título. No Vasco, teoricamente, ele não vai brigar por título. Então, independentemente do modelo de negócio, empréstimo e definitivo, eu acho que o torcedor vascaíno tem que comemorar a vinda dele, porque de fato vai ser um baita reforço. E o treinador, daqui a pouco, Mano Menezes, no Fluminense, uma informação dos amigos, dos colegas do Globoesporte.com, a gente já fala sobre isso. E também essa coisa do Gabigol, o que está acontecendo com o Gabigol e com o Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, e o treinador do Vasco? Vamos lá, o Vasco acertou a contratação do diretor executivo de futebol para poder ajudar o Pedrinho, que é o Marcelo Santana. E o Pedrinho, junto com o Marcelo Santana, entre outros pares aí da diretoria, pretendem ou tomar a decisão de efetivar o Rafael Paiva, e que é algo que hoje, dentro do elenco dos funcionários, é uma opção plausível, eles gostariam dessa opção, ou buscar um novo treinador, e o Pedrinho não queria fazer isso sozinho. Então por isso ele vai conversar com o Felipe, com o Marcelo Santana, com as outras pessoas da diretoria, para que ele possa ter um consenso e também escolher se vai efetivar o Rafael Paiva, que tem feito um bom trabalho, ou ele vai buscar um novo treinador. Ou às vezes ir deixando o Rafael e entendendo o que vai acontecer, porque a gente viu o que o Mário Bittencourt fez.
eu vou deixar o Marcão até o fim. E aí o cara não tá pronto, mas eu e acho aí tem isso que ruim, retocar. tá? Eu acho que o Vasco teria que tomar uma decisão logo. Se é pra ficar com o Rafael Paiva, abraça, torcida, vai ser o Rafael Paiva. Abraça e deixa ele implantar a metodologia de trabalho dele. Agora, ficar nessa de, não sei, semana que vem pode ser outro, isso confunde a cabeça dos jogadores, isso confunde a cabeça de todo mundo. Ou efetiva o Rafael Paiva, ou já traz um novo treinador.